Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma coluna Além do Jogo, aqui no canal do Glória e Tradição. Antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal do GT, porque todo santo dia a gente produz conteúdo sobre o Fortaleza e sobre o futebol de um modo geral. Hoje eu vou falar sobre jogadores que vão do inferno ao céu no instalar de dedos. E o melhor exemplo para a gente falar sobre isso é falando sobre o atacante David do Fortaleza. O David, que hoje tem 25 anos, para quem não sabe, ele foi revelado, né, profissionalmente pelo Vitória da Bahia, ali mais ou menos entre 2015 e 2016. Levou um tempinho para se firmar como jogador titular, como jogador profissional. Começou fazendo 2 gols no ano, até que ele fez uma baita temporada pelo Vitória no ano de 2017, onde ele marcou 6 gols pelo time baiano na Série A. Essa boa temporada rendeu a ele uma possibilidade de ser vendido ao Cruzeiro de Minas Gerais por uma transação bem significativa para os patamares do que é o futebol nordestino e até o futebol brasileiro. O Cruzeiro investiu nele 2,6 milhões de euros, o que na época dava um pouco mais de 10 milhões de reais. O que aconteceu? O David foi para o Cruzeiro, também demorou um tempinho para se firmar, e ele teve oportunidade de jogar, muitas vezes como titular, ali no ano de 2019. Ocorre que o ano de 2019 no Cruzeiro foi aquele ano que todos nós lembramos, que foi o ano da avalanche cruzeirense. Era um time recheado de jogadores estrelas, tinha Fred, tinha Thiago Neves, tinha Robinho, tinha Dedé, tinha o goleiro Fábio, que inclusive está lá até hoje, e aquele time foi parar na Série B. Naquele ano, o David fez 38 jogos, sendo que 5 pela Libertadores e o restante na Série A, e ele marcou apenas 2 gols no ano. Para um atacante, esse é um número muito negativo, mesmo sendo um homem de velocidade, não necessariamente um finalizador. Isso fez com que o David não fosse absolvido das críticas da torcida cruzeirense naquele ano de 2019. Ao contrário, ele foi um dos jogadores mais queimados. É tanto que, quando o Fortaleza anuncia a contratação do David, em 30 de janeiro de 2020, a reação dos cruzeirenses foi de dizer, olha aí, bem feito, levaram uma bomba, levaram um jogador que é uma porcaria, aqui ele foi péssimo, E isso fez com que o torcedor do Fortaleza questionasse demais a contratação do David, porque ele havia ido muito ruim na temporada anterior, ele foi caro para os padrões do Fortaleza, porque, para quem não lembra, ele foi a transação mais cara que o Fortaleza já realizou, uma compra de cerca de 5 milhões de reais, e ele foi uma exigência, um pedido do então treinador Rogério Ceni, que havia trabalhado com ele na temporada de 2019, naqueles 40 dias em que ele passou lá no time mineiro, enquanto a gente estava aqui com o Zé Ricardo. Então, o David veio com essa moral do pedido para o Ceni, ele conseguiu a rescisão com o Cruzeiro judicialmente, e o Fortaleza adquiriu junto aos seus empresários os direitos federativos do atleta. Quando o David chega no Fortaleza, curiosamente ele vai muito bem. Ele já começa muito bem. Começa fazendo gols na Copa do Nordeste, começa jogando realmente bem e chamando a atenção positivamente para aquele início para o torcedor tricolor. Aí veio a pausa da pandemia. Foram 4 meses sem futebol, boa parte dele sequer sem treinar. E o retorno do David nessa volta da pandemia, ele foi péssimo. O Fortaleza voltou mal, de um modo geral, mas o David voltou muito mal, em especial. Eu me lembro que ali mais ou menos final de agosto, começo de setembro, eu fiz uma postagem em meu Twitter falando sobre a importância de ter paciência com o David, porque eu sempre vi o desenvolvimento dos jogadores dentro de um processo. E para mim, jogadores como ele, que pode ter habilidade, pode ter finalização, pode ter velocidade, pode ter drible, mas são jogadores que se valem majoritariamente da sua compleição física. O grande destaque do David
é o seu biotipo, é a sua condição física, é a forma principal como ele se impõe no campo de jogo. E eu entendia que jogadores que são dessa natureza, dessa dimensão física, precisam de mais tempo do que outros para se colocarem em condições de fazer com que essa característica seja predominante dentro do campo. Então, eu entendia que ele precisava desse tempo, dessa paciência. Obviamente que eu fui super questionado, assim, só não me chamaram de gente nessa situação, mas o tempo veio e, por sorte, né, eu estava certo nessa minha impressão. Então, passou-se o tempo, o David ele se encaixou novamente, ele pegou aquilo que a gente chama de ritmo de jogo dentro da dinâmica do próprio jogador, da sua característica diferente, né, do seu tempo específico, e ele foi, sem sombra de dúvidas, o atacante mais importante da temporada passada. Ele fez 10 gols no ano, ele não foi o artilheiro do ano foi o Wellington Paulista, mas ele foi sem dúvida o jogador que jogou melhor. Fez 7 gols na Série A, alguns desses gols muitíssimo importantes, né, para a permanência do Fortaleza na Série A. Hoje vira 2021, a chave já é totalmente outra. Esse jogador que era super questionado, que a torcida dizia que não valia nada desses 5 milhões que foram dados neles, o torcedor queria que botasse para fora. O David ainda teve episódios lamentáveis extra-campo, né? Pego por torcedor em casa noturna, estava no Réveillon, na época da pandemia, fazendo uma algazarra danada. Então, o jogador também não ajudava em algum momento. O fato é que isso tudo passou e hoje o David ele é o jogador de linha mais importante do Fortaleza e é o jogador de linha mais querido pelo torcedor do Fortaleza, né? E vem jogando muita bola. Dos 11 gols que o tricolor cearense marcou nesse começo de temporada de 2021, teve 6 participações diretas do David, né, com 3 gols e 3 assistências. Então, é um jogador que foi do inferno até o céu. Hoje, o torcedor ele quer que o David fique no clube, né? Há pouquíssimos meses, o jogador dizia, tem que arrumar um lugar para desembocar esse David aí. Se a gente conseguisse vender pelo menos 1 milhão, para não ficar o prejuízo todo que foi dado. Então o futebol ele vira essa chave, já virou algumas vezes, inclusive com jogadores que estão nesse mesmo elenco, né? Se você pega, por exemplo, Tinga e Bruno Melo, que vieram aí com a gente desde a época da terceira divisão, jogadores que foram super questionados em dados momentos e fizeram gols importantes, gols em títulos, gols em acessos. Para as posições que eles ocupam, né, de lateral, eles têm muitos gols e sempre gols com estrela. São jogadores que podem ter questionamento técnico, mas eles entraram no coração do torcedor tricolor de uma forma muitíssimo interessante. O Quinteiro, né? O Quinteiro foi um jogador que veio para cá muito em baixa, teve um problema com a torcida organizada lá de Cali, né? Onde ele jogava na Colômbia, veio para cá depois de ter rescindido o contrato com o Deportivo Cali. Hoje é um jogador muito querido pelo torcedor do Fortaleza, é considerado por muitos um dos melhores zagueiros que já pisaram por aqui, certamente o melhor jogador estrangeiro que já jogou pelo Fortaleza. O Felipe, né? Quem não se lembra daquela entrevista desastrosa do Felipe, dizendo que o objetivo na temporada era jogar bem para poder sair do clube no final do ano. Aquilo fez com que o torcedor odiasse o Felipe por muito tempo. O Matheus Vargas, né? O Matheus Vargas saiu do clube, entre aspas, pela porta dos fundos na época do Rogério Ceni, não foi aproveitado, acabou sendo emprestado para o Atlético Goianiense, fez um bom ano no time goiano, voltou e hoje para muitos é o dono da camisa 10 do Leão, né? Jogadores como Oswaldo e Romarinho, né? O Oswaldo estava esquecido no banco de reservas do Sport até 2018, quando o Fortaleza trouxe ele, mas ninguém tinha confiança técnica, ninguém tinha confiança física no Oswaldo. O Romarinho era um cara que estava lá no Globo, na Série D, depois de já ter ido para o Fluminense e ter saído de lá super queimado, foi super contestado aqui no Fortaleza também, demorou meses para conseguir entrar, fez aquele gol no Santa Cruz e desandou, né? Tem vários jogadores aí no clube que a gente espera, inclusive, que possam também sair do inferno e entrar no céu, né? Jogadores como o Gustavo Blanco, como o Wellington Nem, que já tiveram ótimos momentos no futebol. A gente torce muito para que isso aconteça. O futebol tem dessas coisas, eu acho que como torcedor
não custa nada a gente fazer uma fezinha em alguns nomes. Essa pauta de hoje ela foi sugerida por um dos nossos inscritos aqui, que é o Vitor Rafael. Ele falou comigo lá no Twitter, comentou: seria legal se a coluna do Márcio Renato falasse sobre esse tema, em especial sobre o jogador David. Estou aqui falando. Se você tiver mais sugestões de pautas aqui pro Além do Jogo, deixa aí nos comentários ou fala comigo lá no Twitter, fala comigo lá no Instagram, que a gente vai pensar um pouco sobre como discutir além do jogo, ok? Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Peço novamente que, caso você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos seus grupos que falam sobre o Fortaleza 24 horas. Eu sei que você está em algum grupo assim. Aperte também o sininho aqui das notificações, porque todo dia tem conteúdo no canal do Glória e Tradição. Então, se inscreva aqui com a gente, ok? A gente se vê na próxima semana. Um abraço e saudações tricolores.